Reobaldo diz que ali amanhece a aurora dele, ou seja, tudo começa ali naquela travessia do Rio São Francisco com o menino. O que acontece ali, assim, nesse sentido que ele amanhece a aurora, né? Em que sentido que você vê? Ali, o romance, não dá nem para resumir o romance, que tem 600 páginas, quem não leu, mas sabe do que se trata. Enfim, a história de um jagunço chamado Reobaldo. Ele está aposentado, ele está de range rede, né, aposentado, contando para um visitante, né, o que aconteceu com ele na sua vida de jagunço, basicamente. Né? Então ele fica lá, supostamente, essa contação de história, né, dura 3 dias, que é um registro disso lá no romance, e durante esses 3 dias, hipotéticos 3 dias, né, a Otacília, que é porque ele está casado agora, jamais aparece, né, fica lá conversando com esse interlocutor. Nem o interlocutor também, não também não aparece, então, não há nenhuma fala dele diretamente, né? A gente supõe pela reação do Reobaldo, né? Você está rindo, né? Ele está rindo e tal. E tem vários estudiosos teóricos que tem uma coisa muito interessante, já volta a amanhecer a aurora, mas tem uma coisa muito interessante que gosto bastante, que alguns falam assim, esse romance, o narrador é Reobaldo, né? Começa lá já um título, né? Tem a dedicatória, tem epígrafos que vamos falar já, começa com travessão, né? É bem nonada, depois vem 600 páginas, né, de fala, e depois vem lá travessia, ponto infinito. Nesse meio, ninguém mais fala no ser Reobaldo, a não ser quando ele dá voz a outros naturalmente. Mas há quem diga, né, como diria o Sérgio Sampaio, há quem diga que todo esse romance teria ou poderia ter sido escrito por esse interlocutor. Porque vários momentos o Reobaldo diz assim, né, o Reobaldo diz para o cara, escreva aí, né, 7 páginas, né, escreva na sua caderneta, tantas páginas, né. Então há muitas referências, há muitos registros do Reobaldo narrando oralmente, para esse cara estar ouvindo, quanto à escrita, né, como se supostamente esse cara que está ouvindo tivesse escrito aquilo que ele ouviu. O que justificaria, de certo modo, responderia algumas acusações meio malucas, meio absurdas, né, de quem não é do ramo da literatura, da linguagem verossímil de Reobaldo, né, que ele não poderia falar aquilo, certas frases ou certas complexidades linguísticas e mesmo filosóficas não estariam ao alcance desse narrador Reobaldo. Né. Esse tipo de possibilidade, né, desse doutor, né, de suma doutoração da cidade, né, ter escrito isso que o cara falou, consertaria, né, essa inverossimilhança desse narrador. Né. Esse interlocutor, já vou virar para a Aurora, porque tem tanta coisa que a gente vai, né, falando, mas esse interlocutor, que somos nós, na verdade, assim, o que é esse interlocutor? Somos nós, leitores, né, em primeira instância, né, mas há 1000 estudos que propõem que sejam outras pessoas, né? Somos nós leitores, ponto. Né? Uma outra hipótese seria o próprio Guimarães Rosa. Né? Esse cara é muito parecidinho com Rosa, ele usa um óculos, como Rosa usa, é doutor, é da cidade, né? Então tem traços que lembram o Rosa. Um dos maiores estudiosos, né, do Grande Sertão Veredas do Brasil, hoje em dia, que é o Willy Bolle, lá da USP, o Willy Bolle tem uma outra hipótese, assim, esse cara que está ouvindo, claro que é a metáfora que ele usa, mas esse cara que está ouvindo é o Euclides da Cunha. Assim, porque o romance é uma releitura de Os Sertões, né, do Euclides da Cunha, né, e nessa releitura o Rosa botou esse interlocutor, tipo assim, ouve aí o que é esse meu sertão, né, para esse cara aprender o que é o sertão, que não é mais os sertões lá no Euclides da Cunha de início do século, né, já é um outro sertão, enfim, pensar de outro modo. Né, então, dessa hipótese de Bolle, é o Euclides da Cunha ouvindo do Reobaldo / Guimarães Rosa o que é esse novo sertão, né, e por aí vai. Né. Então, nessa contação de história do Reobaldo, o que acontece? Esse caso que lembrou aí, que acho que é o principal, todo romance, evidentemente, ele tem vários núcleos. Enfim, o romance não tem capítulo, né? Não tem numeração, não tem nada, é uma fala só, é um grande monólogo. Né? Só que começa avançado, né? Tem uma questão temporal. Até um mês vai misturando bastante, depois aí retorna até a travessia, que é quando ele tinha 14 anos. 14 ou um pouco menos, mas 14 anos. Então tem vários núcleos assim, de estudos, assim, entre aspas, contos, né, autônomos, né? Essa história é um desses casos. Esse caso do menino lá com o Reobaldo, ambos crianças, né, pré-adolescentes. Tem vários outros causos assim no romance, né? Além desse caso, os mais famosos é da Maria Mutema, né? Tem vários desdobramentos. Esses contos, esses casos todos do Grande Sertão, eles funcionam como uma espécie de microcosmo da narrativa como um todo. Né? Então, cada um deles você pode ler assim, neles mesmos,
mas você pega uma especulação que eles dizem respeito a todo o romance, né? E isso aí, sem dúvida, no caso desse encontro, né, do Reobaldo, né, com esse menino, ele é desse jeito, né? Assim, deve ter lá, demora mais ou menos mais 10 a 15 páginas, né, mais ou menos esse trecho aí da edição. O que acontece? Então está lá o Reobaldo, o menino, vai lá pedir umas esmolas lá, com a mãe, pagar a promessa, uma promessa e tal. Aí encontra aquele menino pelo qual ele sente logo uma atração, né? Então ele sente atração por esse menino, que já é de Adorim travestido, né? Assim, aqui não dá para esconder, né? Para quem não conhece romance, não dá medo de dizer. Bom, spoiler. Mas é porque, enfim, na UFS, né, de literatura, quando eu dou esse romance, quando é pessoal da pós-graduação, todos já sabem, mas quando é da graduação, por incrível que pareça, para mim, muito incrível ainda que alguns não saibam, né, que de Adorim é mulher travestida de homem, né? Então, já lá com 14 anos, o Reobaldo vê esse menino. Que já é vestido de homem. Já vestido de homem, né? Já vestido de homem, para poder acompanhar o seu pai, Joca Ramiro. E, enfim, sente uma atração muito grande. Indo ao episódio que acho que é o mais interessante para todo mundo, né? Que eles ficam lá conversando e de Adorim, né, ou o menino, né, com M maiúsculo, como eles chamam nesse momento, fala assim, vamos atravessar aqui o rio, né? E, andar de canoa, né? A canoa, tal, vão atravessar o rio. Aí vão lá para o outro lado do rio, ficam lá conversando e tal. De repente, no meio do mato, surge o famoso mulatinho, né? Não, tem a cena primeiro porque eles estavam num ribeirinho, né? Aí o ribeirinho e o Reobaldo morrendo de medo daquela história. Aí do ribeirinho sai no São Francisco. E aí o Reobaldo dá um grito pro menino sentar, porque o menino estava em pé. E o menino, então, fala pela primeira vez, carece de ter coragem. Então, o mote, né, a questão da coragem é fundamental no romance, né? Carece de ter coragem. E aí ele... É porque eu não sei nadar, né? Sei lá, tem uma... Bom, mas manda o barqueiro atravessar o São Francisco. E essa travessia que amanhece a aurora, né, do Reobaldo. Mas aí tem essa... Então, essa frase aí que você lembrou, né, essa frase do menino para Reobaldo, carece de ter coragem, ela vai também atravessar o romance todo, ela repete algumas vezes, porque, fazendo também um parentezinho, o que você tem? O menino, que já é corajoso, depois de ser de Adorim, o Reinaldo de Adorim adulto, né, ele é de fato digamos, o emblema da coragem, não há momento de hesitação de Adorim. Reobaldo, ao contrário, Reobaldo é muito mais assim, parecido com a gente, assim, mais humano, né, cheio de medo, né, o tempo todo, né, tanto que, enfim, desmaia 2 vezes no romance, né, de Adorim, é só prova de coragem, ele hesita, né, diante de tudo, né, a questão do pacto, depois nós vamos falar sobre o pacto, possivelmente, mas, tanto que no final, o grande objetivo deles é vencer o Hermógenes, né, e os Hermógenes, o bando do Hermógenes, quem vai para a luta na faquinha com o Hermógenes é de Adorim, né, Reobaldo fica lá, estrategicamente, num lugar muito protegido, né, quem vai para a luta, ele fica lá, enfim, amando de Adorim, vai lá que você é o chefe, você não pode lutar, você fica lá longe. E lá ele tem um ataque. Lá ele, quando ele vê tudo acontecendo, ele desmaia, né, da intensidade da cena, né, quando ele acorda, vencer uma guerra, né. Mas, enfim, esse cara tem coragem, atravessa, porque uma das questões principais do Reobaldo é o medo, né, por isso que ele faz o pacto para poder tentar vencer o Hermógenes, né. Mas aí essa cena é fundamental porque ele dá ainda os seus 14 anos, né, muito inseguro. É muito interessante que eles se encontram antes de atravessar o rio, né, no porto, chamado Porto de Janeiro, né, no Rio de Janeiro, né, então não é porque o Rio, uma cidade do Rio, mas esse de Janeiro com um hífenzinho, né. Os porcos, eu acho. Os porcos é onde eles vão, de onde eles são, para onde eles querem ir, se ficassem juntos, né, eles iriam morar nos porcos, né. Aí... Enfim, o nome é muito interessante, mas porque ele mora em Potacília, em Santa Catarina, na fazenda Santa Catarina, que fica no positivo, né? Se ele ficasse com o de Adorim e não morresse, né, eles iam ficar nos porcos, né? Enfim, aí tem uma leitura ideológica ligada à sexualidade que é muito interessante. Aí a questão da sexualidade é essa aí, que eles estão lá nesse laboratório de Janeiro. Porque de Janeiro, por que é importante esse nome assim, né? A onomástica em rosa, né, como qualquer grande escritor, é fundamental, né? Porque chama Reobaldo, porque chama Hermógenes, Joca Ramiro, de Adorim, de Adorim tem umas 15 significações pelo menos, né? Mas mesmo os topônimos, né, assim, os nomes dos lugares onde as coisas acontecem, evidentemente significam, né, coisas, né?
E esse lugar em que ele se encontra, Lei Janeiro, né? O que é janeiro? Lei Janeiro para eles, né? Janeiro não tem nada, na mitologia, Janos, né? Aquela janela, né? Você pode olhar para um lado e para o outro, é uma abertura de mundo, né? Você não olha só para um lugar, né? Janos, né? Permite um olhar duplo, né? Então ele encontra com o diadolinho, com o menino, né? No de Janeiro, né? Em si, o nome do lugar já antecipa a abertura para o mundo que ele deve acontecer, né? Amanhecer a aurora já ali no de Janeiro. Quando eles atravessam lá o rio, estão lá então conversando, né? Aí vem o tal do mulatinho, que é assim que o Rosa chama ele, Rosa, né? O Geobaldo. O menino acha que eles estão fazendo safadeza, né? Alguma coisa, questão de alguma coisa sexual, né? Aí o menino chega e fala assim, eu também quero participar disso aí. Aí, por que isso é fundamental? Porque aí o menino, portanto um homem lá, né, um rapazinho, de modo muito efeminado, muito feminino, né? Fala para o assim, vem cá, meu nego, você vem cá, meu moreno, meu negro. Aí o Reobaldo fica todo espantado, que é isso? Isso aqui, né? Como é que ele pode falar assim e tal? Quando o menino chega perto dele, aí tira a faquinha e dá uma facada na perna do menino que sai correndo. Né? Então essa cena toda espantou demais o Reobaldo, né? Com a segurança, né? A firmeza daquele menino desde quando conheceu, antes de atravessar o rio, ali no enfrentamento de um perigo, né? E como ele espantou lá o perigo que era o menininho para intervir na relação dos dois. Isso vai se dar depois com eles adultos, né? Então, assim, mas parece que ali, então, inicia um destino, né? Sim. Os dois, parece que com esse acontecimento, inauguram um destino que é matar Hermógenes, né? E quando a mãe dele morre, aí amanheci mais, né? Isso. Amanheci mais, né? Tem essa ideia do destino, do fado, né? Assim, o Reobaldo alimenta, né? E nos encanta, não a mim, eu particularmente, as minhas leituras são de que mais gosto, são leituras mais assim, históricas, né? As que pensam o Brasil, né, como país, como nação, a miséria do sertão, etc. Mas como o romance se abre para tudo, né? Essas leituras, enfim, ou míticas, né? Ou esotéricas, que também são muito plausíveis, né? O Rosa atirou todos os lados ali, ele evidentemente são pertinentes se o romance absorve, né? Eu falei agora há pouco desse documentário, né, sobre a Araci, esse Viver Ninguém Me Tira, mas também andou circulando na internet, no Facebook e tal. Acho que agora recolheram porque era ilegal, mas um trecho de uma entrevista do Rosa lá na Alemanha, né? Acho que um trecho faz parte do filme que eu não vi, daquela diretora que era Capixaba, né? Capixaba Fez um filme muito bonito, um documentário. Foi proibido de divulgar, mas o filme ela passou. Mas eu andou circulando pela internet de modo, enfim, de modo pirata. Aí eu vi nesse momento, esse trecho de 8 minutos, o Rosa dando entrevista na Alemanha ainda, sobre vários assuntos, tá? Mas aí o que eu quero destacar? O cara lá alemão, o repórter alemão, disse assim para o Rosa, né? Esse seu sertão, né? Esse seu sertão, afinal, ele é um sertão metafísico, assim, é o mundo, ou ele é um sertão mesmo lá do Brasil, lá da seca e tal, né? Aí o Rosa responde assim, é um combinado. É um combinado dos dois. É um combinado, né? Então, assim, não é nem assim, o que ele quer dizer, né? Isso pode ser. Tem o fator histórico e o fator metafísico. Para mim, na minha leitura, né, cabe... Eu até recolhi uma frase do Antônio Cândido num texto seu, que ele fala... Na extraordinária obra-prima Grande Sertão Veredas, há de tudo para quem souber ler, e nela tudo é forte, belo, impecavelmente realizado. Cada um poderá abordá-la a seu gosto, conforme o seu ofício. Né? Então, assim, para mim, que estudo filosofia, eu acho que na professora as questões de ser, não ser, né? O que é a realidade. Esse estudo do Cândido, eu trouxe uns tópicos aqui, se for o caso que a gente passa para o pessoal, mas ele impressiona porque é a primeira frase do artigo do Cândido, do Antônio Cândido, né, que é o nosso maior crítico, fez 98 anos agora, na semana passada, esses dias aí, e o Cândido abre esse artigo dele com essa frase que você leu, né, com esse parágrafo aí, e é um artigo de 57, quer dizer, o romance é de 56, e o Cândido soube ver em 57, um ano depois. Uns meses depois dessa grandeza do romance. Mas porque hoje em dia, no mundo universitário, no mundo das letras, é parte de uma unanimidade, um consenso que é uma obra-prima. Né? Mas não pense, né, todos que nasceu obra-prima. Teve uma grande dificuldade a recepção do romance.
Né? O Ferreira Goulart fez uma crítica que... Ele lá falou que li até a página 70, algo assim, a página 30 ou 50, e parei de ler porque eu vi logo que era um romance, um romance de cangaço para linguistas, né? Um amor entre jagunços para linguistas, como se só linguistas pudessem entender aquela linguagem, né? Por exemplo, o Ferreira já falava besteira desde naquela época, e até hoje falando mais ainda. Mas assim, quando eles têm uma coisa interessante, nem todos sabem,